O holandês Padre Eustáquio, da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, chegou ao Brasil em maio de 1925, no Rio de Janeiro. Em julho do mesmo ano, veio aqui para a Romaria, Minas Gerais, cuidar do santuário de Nossa Senhora da Abadia. Ele chegou aqui, era uma cidade que estava muito carente de padres, diz algumas palavras aqui, alguns livros, que quando chegou aqui, ele atendeu apenas uma confissão. E quando abandonou, quando deixou a cidade, a multidão toda era católica, fiel. Ele resgatou a fé em Nossa Senhora, ele foi um grande divulgador e propagador da devoção da Abadia e também tinha muitos dons. O Padre Eustáquio chegou aqui em Romaria em julho de 1925. No ano seguinte, em 1926, deu início à construção do santuário, o atual santuário de Nossa Senhora da Abadia. Em 1929, com os restos da construção do santuário, Padre Eustáquio mandou construir esse monumento em honra a Pietà. Devotos de Nossa Senhora da Abadia que visitam Romaria também têm a oportunidade de conhecer as obras do Padre Eustáquio, que viveu 10 anos na cidade. Esta imagem é da missa de beatificação do Padre Eustáquio, que aconteceu em Belo Horizonte em 2006. Era um homem que tinha um coração voltado para aqueles que mais sofriam, de modo especial aqueles que padeciam qualquer tipo de doença. E muitos relatos, livros de Padre Eustáquio, dizia que apenas o tocar da mão do Padre Eustáquio já curava muitos doentes. Próximo à igreja, existe uma horta com hortaliças e plantas medicinais. Uma ideia que o Padre Eustáquio teve quando chegou à Romaria devido à escassez de alimentos e medicamentos na época. Muito remédio para gripe, tá? Anti-inflamatório, e remédios assim para cansaço, para depressão. Ele já naquela época já dava esse tipo de remédio, esse tipo de medicamento, para tranquilizar a pessoa. Tudo plantado aqui. Esta gruta foi construída por devotos em homenagem ao Padre Eustáquio. O sacerdote construía grutas por onde passava, uma ideia inspirada em Lourdes, na França. O Museu do Padre Eustáquio guarda peças que contam a história do sacerdote holandês e também da cidade de Romaria no início do século XX. Fotos relembram a história do beato desde sua infância na Holanda até seus dias no Brasil. Aqui no Museu do Padre Eustáquio existem muitas peças usadas pelo sacerdote na época das festas de Nossa Senhora da Abadia. Esta é uma delas. O Padre Eustáquio percorria as ruas de Romaria com o Santíssimo embaixo deste que é parecido com um guarda-chuva. Esse, por exemplo, é um dos carros de boi utilizados para transportar as pedras usadas na construção do santuário de Nossa Senhora da Abadia. E ele deparou com a realidade, que o santuário era um pouco pequeno, para a quantidade de pessoas que buscavam esse santuário. E em 26 ele já lançou a pedra fundamental e deu início à construção do atual santuário. O lema do beato Padre Eustáquio, Saúde e Paz, também é um legado da sua obra. Quando nós desejamos a paz de Cristo aqui no santuário, nós voltamos, quando o Padre Eustáquio, desejar para todos saúde e paz. É o que o ser humano precisa da vida, saúde e paz. Saúde do corpo e paz junto com o Senhor. Jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior, em Romaria, Minas Gerais.